Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Punchline, o canal favorito do Big Mike, o canal feito pra você que gosta de batalha de rima. Como vocês podem ver, tô num cenário novo, não tô no estúdio hoje, porque a gente vai começar um quadro novo, esse é o primeiro episódio do Punch Live. É isso mesmo, vai ser uma live remota, lives remotas que eu pretendo fazer aqui no canal pra trazer um tipo de conteúdo novo pra vocês. Um conteúdo mais rápido, vamos dizer assim, sem precisar marcar para ir pro estúdio e tudo mais, e mais um conteúdo de notícias, talvez, também. Eu espero que vocês gostem, e hoje eu não vou fazer essa live sozinha, eu estou muito bem acompanhado de Mamute! Salve! E também estou muito bem acompanhado de Punka! Salve, salve! Pra você que não sabe, alguns coletivos de batalha de rima se juntaram e foram pra Brasília nessa semana pra tentar ter uma reunião, uma conversa, pra conseguir trazer alguns benefícios, reivindicar algumas coisas pra cena de batalha de rima como um todo, né? E eu quero saber um pouquinho de duas das pessoas que estavam lá, né? O Mamute e a Punka, a gente saber um pouquinho como que aconteceu. Vamos lá ver? Então, Punka, eu quero que você trace aí uma linha do tempo, lá do começo, que motivou tudo o que aconteceu até desencadear nessa viagem de vocês essa semana, tá bom? Por favor. Tá bom. Bom, eu moro aqui em Campinas, né? E a cena daqui tá bem presente, bem forte mesmo na questão de batalhas de rima. E aí, no ano passado, rolou um evento super massa de aniversário de uma batalha que tem aqui, a Batalha do Cálice. E foi, inclusive, não foi de aniversário, foi edição 200, que foi no aniversário da cidade que aconteceu. Era uma batalha com alvará, assinado, tudo certinho. Tava rolando no centro da cidade, tinha mais de 500 pessoas na praça, incluindo crianças, famílias. E houve uma repressão errada ali, policial, uma violência desnecessária ali por parte da polícia aqui da cidade. E foi filmada essa parada, tá ligado? Foi filmado. Só que eles não sabiam que o evento tava com autorização e tava, tipo, com alvará, tava tudo certo, assim, tipo, eles meteram louco, entendeu? Como já havia acontecendo em eventos de menor porte na cidade. Só que é isso, né? Eles não entenderam a seriedade do movimento, não entenderam ali que tava tudo nos conformes. E aí isso repercutiu a nível nacional, assim, entendeu? Esse vídeo que saiu nas redes sociais teve muita repercussão, assim, e trouxe essa pauta, né? E aí, de um ano para cá, viemos se movimentando bastante e pouco tempo depois, em forma de protesto, rolou uma parada que foi a marcha, né? Rolou uma marcha das batalhas aqui em Campinas, onde diversas batalhas da cidade que já estavam também sofrendo por várias repressões policiais, entre outras coisas, falta de acesso, falta de dignidade. O pessoal se revoltou e fizemos uma passeata pacífica até a prefeitura, né? E aí fizemos um ato lá de protesto, tal, pedindo pelo fim da violência, assim, foi bem legal, assim, não teve nesse dia, né, como era muita gente na rua, não teve nenhuma repressão também, ninguém fez nada que, né, enfim. E aí, o que que aconteceu? Ficou por isso, entendeu? Era pra galera lá da guarda ter sido responsabilizada, tal, o caso foi pra investigação, só que até então tinha ficado por isso. E aí se movimentando, né, a gente já tá pra abrir agora, reativar o primeiro conselho do Brasil, Conselho do Hip Hop, aqui na Casa do Hip Hop, que a gente trabalha. E aí surgiu uma união entre coletivos, né, que já tinha esse interesse de não só resolver essa questão da violência, da repressão para os movimentos de rua, os movimentos periféricos ao redor de todo o país que vem acontecendo, porque esse foi um dos casos, né, mas a gente vê vários casos ao decorrer aí da história. E, além disso, junto com essa vontade de mudança, também surgiu aquela vontade de revolução na questão de políticas públicas voltadas para o movimento hip hop, né? Então, houve-se uma articulação aí de alguns coletivos para estar indo até Brasília, para a gente ir no Ministério da Cultura para pautar não só a violência policial nessa questão, mas também trazer essa intenção de unificar os coletivos do Brasil e fazer em 2026 a primeira marcha nacional das batalhas de rima, né? Então, esse foi o projeto que a gente foi levar. Além disso, também falar e reivindicar sobre políticas públicas, acesso para batalhas de rima também, né? Porque existem pouquíssimos editais e coisas do tipo voltados para a cultura hip hop,
Só que o hip hop ele tem vários braços, né? E aí, além de ser uma participação da cultura hip hop, as batalhas de rima elas estão com uma proporção muito grande, que requer sim um olhar a mais, entendeu? Pra gente não ficar só colocado no braço ali, é da cultura hip hop, e aí ter que disputar entre nós mesmos os poucos recursos que a gente já tem, né? Então, levar essa legitimação das batalhas, fazer esse entender, né, a potência do nosso movimento, então, para que eles entendessem também diretamente da voz da periferia, porque uma coisa é você ver na internet, né, um movimento e você achar que é aquilo, outra coisa é você ver toda a movimentação, impacto social, movimentação política, vidas que não são só números, né? Não são só números numa rede social. Então, levar isso até o poder público e mostrar, ó, somos sim culturas de rua, somos sim pessoas da periferia, mas nós entendemos também nossos direitos como cidadão. A gente entende também o dever do poder público aí de estar viabilizando, né, projetos, melhoria de vida para produtores, artistas, num geral. Então, não foi só uma reivindicação pelas batalhas de rima, mas sim por todos os coletivos periféricos culturais que são do nosso país, né? E além disso também fomos lá na frente parlamentar, né, no Congresso Nacional também, levar esse nosso interesse de legitimar as batalhas de rima, de trazer assim um olhar diferente por parte do poder público também, porque assim a gente consegue ter mais acesso, né, e com acesso a gente consegue melhorar cada vez mais e ampliar e multiplicar esse movimento tão transversal, né, que é o movimento hip hop. Então, foi isso, a gente se articulou bastante, todo o financiamento dessa viagem, todos os coletivos fizeram de forma independente, então cada um pagou sua passagem, sua hospedagem. Eu acho interessante falar isso, né, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, foi porque pegou dinheiro público, não sei o quê, e não, né, a gente foi de forma 100% independente, então a gente já estava muitos meses se planejando. Cada um pagou sua passagem de avião, hospedagem, alimentação, Uber, tudo que precisou para ir lá tentar fazer uma revolução. Tentar não, conseguir plantar uma semente e fazer essa revolução, né? Então, resumidamente, foi basicamente isso que a gente fez. Uhum. E como que foi esse primeiro contato para ir lá para Brasília? Surgiu de vocês assim a ideia e falou, vamos lá, vamos tentar fazer um barulho para falar com alguém? Ou teve alguma ponte? Como que foi isso? São várias articulações, né? A ideia inicial surgiu de uma conversa entre o ASEC e o pessoal da curadoria, né? Que estava conversando sobre essa parada. E a gente tentou também uma agenda no STF, mas devido a várias coisas que estão acontecendo, né, politicamente no Brasil, não foi possível cumprir essa agenda, mas a gente vai tentar reservar novamente essa agenda para estar indo lá. Então, foi sim, várias articulações. Teve também o pessoal da Batalha do DEC, que é de Minas Gerais, que estava presente, o Bab 13, e o pessoal da Batalha da Aldeia também estava lá, o Mamute estava lá, e aí o Cálice, a Batalha Estação da Rima, a Batalha da Home, Sintonizando na Transformação. Fora também um pessoal de Brasília, né? Que já está envolvido com alguns projetos também. Então, foi uma articulação geral, assim mesmo, independente mesmo dos produtores e pessoal da cultura. Uhum. E, Mamute, agora falando assim, vou até pedir para fazer uma tradução para uma galera mais nova que não entende muito. O que vocês acham que na prática vai ter de mudança assim, para a galera que cola em batalha? Porque tem muita gente que vê vocês indo lá para Brasília e acha que é algo muito longe a mudança. Tipo, nossa, até chegar na gente que vai na batalha aqui do bairro, isso vai demorar muito. O que vocês acham que a gente pode esperar de mudança nisso? Irmão, sendo bem sincero, assim, tipo, a gente não pode esperar nada de imediatismo, tá ligado? Uhum. Porque todo o processo político passa por leis, né? Pra você fazer uma política pública, você tem que fazer o PL, que é apresentar, né, o projeto de lei, você tem que fazer toda essa articulação se você quiser, tipo, alterar alguma coisa no edital, ou então pegar ali, tipo, um recurso, demora um pouco, tem todo esse trâmite governamental, burocrático, e de imediato demora, tipo, não dá, assim, pra gente pensar em nada de imediato, mas com o que a gente pretende, com o que a gente busca e o que a gente inicia, é uma facilidade para acessar recursos, é uma facilidade para poder se manter nos espaços sem tomar porrada, tipo, na tradução mais literal, tá ligado? É o reconhecimento do que a gente faz
como uma arte legítima, tá ligado? Já é uma arte legítima, mas ser reconhecido burocraticamente, ser reconhecido por isso e ter ali um respaldo jurídico para não tomar porrada, tá ligado? Tipo, porque muitas vezes é isso, a gente já tem esse direito, inclusive já tem alguns projetos rolando durante os regionais, o pessoal da Frente Parlamentar da Juventude Negra e Periférica, tá com uma cartilha que chama Rua é Nós, falando sobre os direitos que você tem sobre a ocupação do espaço, números importantes para você ligar ali, como você interagir ou reagir caso aconteça alguma repressão nesse sentido. E a gente tem essas cartilhas já sendo distribuídas e já é um início para isso, né? Para a gente conseguir ocupar os espaços e saber o que fazer quando a gente tem essa repressão. Então, a ideia é que a gente tenha tudo isso organizado, tipo, na lei e divulgado amplamente, para que a gente até iniba, tipo, os atores dentro dessas instituições da justiça, né, desse braço do governo, de fazer essa repressão, porque eles acham que eles têm esse poder justamente porque a gente não tem esse respaldo, muito entre aspas, né? Então, a gente busca isso primeiramente. Ah, mas vocês foram lá para pedir dinheiro do governo? Não, mano, a gente não precisava ir lá para pedir dinheiro do governo. Se eu quisesse pedir uma emenda parlamentar e coisas do tipo, eu podia só ligar pro deputado, só enviar um e-mail pro gabinete, tá ligado? A gente foi lá para debater coisas mais importantes para todo mundo, não só pro Cálice, não só pra aldeia, não só pro CPBMC. É um geral, tipo, da cena de batalhas e não só da cena de batalhas. A gente pode falar sobre qualquer movimento periférico que ocupe um espaço público, tipo slams, saraus e por aí vai, tá ligado? Então é isso, não é algo imediato, mas quando a gente conseguir o que a gente está buscando, vai ser uma coisa que vai afetar todo mundo dessa forma, tipo, de você ter mais segurança de exercer a sua arte no espaço público que é seu, porque a cidade é nossa, né, mano? Sim. Legal. E você quer completar alguma coisa, pô? Sim, só fazendo um adendo, que nem você falou assim, né? Às vezes a pessoa ela pode pensar que tá tão distante. Ah, mas vai demorar. Vai demorar, mas não fazer nada vai demorar mais, né? E alguém tinha que começar. Então a gente acredita que isso foi um ponto inicial. Essa não foi a revolução, né? A gente foi, vamos para Brasília, somos revolucionários. Somos revolucionários, sim, por dar um ponto inicial de uma luta que a gente acredita que até 2026 vai ser muito maior, porque é isso, a gente pretende fazer a marcha nacional das batalhas de rima, não é a marcha da Batalha Estação da Rima, a marcha da Batalha do Cálice, da Batalha da Aldeia, é a marcha nacional da Batalha de Rima. Então, todas as batalhas de rima do Brasil, a gente espera, né, que esteja presente à medida do possível, e também essa reivindicação que a gente vai fazer lá, inclusive, é para tentar viabilizar a vinda desses coletivos, né, para a marcha, porque tudo requer recurso. Então, é um processo burocrático, a gente também tá aprendendo e jogando, tipo, com as cartas que a gente tem, que é a vontade de mudança, né? O demais a gente vê conforme for regando e sendo colhido. O que a gente só não pode fazer agora é desistir do plantio, entendeu? Total. Boa. E qual foi a sensação que ficou com essa viagem? Foi uma sensação boa de tipo assim, fomos ouvidos, valeu a pena toda essa missão? Ou voltou talvez com sentimento de frustração, de que talvez o mesmo sentimento de quando vocês foram, vocês voltaram? Como que ficou essa parte? Então, quando o hip hop se articula de verdade, quando as pessoas elas se articulam de verdade, é muito difícil você sair frustrado, mesmo que o resultado às vezes não seja o que você espera. Mas nada foi em vão. E a gente foi muito bem recebido, inclusive. Então, eu acho que com certeza a sensação que eu, e posso falar por todo mundo, porque a gente conversou sobre isso, é que essa viagem mudou a nossa vida, principalmente como pessoas, assim, porque a gente passou a ver a grandeza e a potência também, não só nos coletivos que a gente já trabalha, mas de outros coletivos também. E olha que fomos apenas, tipo, em 11 pessoas, e tava ali mais ou menos, acho que 9 coletivos, e a gente já viu uma potência absurda, né? Então isso traz uma esperança, assim, e aquela sensação de plantamos, e quando começar a florescer, vai ser uma união mais absurda ainda, porque o hip hop é potência, né? E aí, quando a gente chegou no Congresso Nacional, pra mim foi surreal, assim, porque é isso, né? Pô, eu sou da periferia de Campinas, velho.
Eu jamais imaginei que o meu sapato que pisa aqui no meu território, o mesmo sapato ia estar pisando lá dentro do Congresso Nacional, tá ligado? Onde sapatos de parlamentares, pilotos, pessoas consideradas assim, acima, né, na sociedade, pisam. E foi muito legal porque a gente pôde manter a nossa identidade. Ninguém aqui meteu terno, ninguém foi engravatado, a gente foi da forma que a gente é mesmo, que a gente se veste, roupa larga, camiseta da batalha, portfólio na mão, esse é o nosso projeto, a gente existe, tá ligado? Então, tipo assim, antes do ai, foi pedir dinheiro, foi pedir não sei o quê, a gente foi ser vistos, porque quem não é visto não é lembrado. Então a gente foi mostrar que a gente existe, ó. A gente existe, mas não é só a gente que existe. Eles ficaram bem admirados assim, a gente ficou até surpresos no bom sentido, né, Mamute? Porque, assim, a forma como realmente a gente foi recebido, assim, foi surreal. E aí isso mostra também a quebra do tabu, né? De que a gente acha que, de fato, é um lugar extremamente separatista, mas depende também da forma das pessoas que lutam pelas mesmas causas. E aí as dificuldades que a gente enxerga também já vira a chavinha na mente da consciência política, porque, se não tá da hora aqui, é porque colocaram essa pessoa aqui. Como que a gente muda isso? Então, ao mesmo tempo que a gente foi ser visto, mostrar que a gente existe, apresentar 0,1% da potência de um movimento nacional, internacional e global, que é o hip hop, a gente também foi aprender, mano. Tipo, aprender com a gente mesmo, com as vivências, as experiências, troca que a gente teve. E a gente também foi aprender lá dentro, mano, porque a gente viu a capacidade que uma pessoa que mora na periferia de uma cidade tem, mano. Então, isso só prova que quando nós se une, que o rap é união, é real, parceiro. Quando o bagulho cria aquela união de fato e não vira jogo de ego, disputa de ego, de quem tem mais batalha ou não. Mas, tipo assim, da hora a batalha é muito legal. Mas, mano, vamos falar de hip hop também? Vamos trazer algo que vai ajudar as batalhas de rima, como um alvará, como um edital voltado para as batalhas, como o poder público levando a gente mais a sério e aí causando mais impacto quando um vídeo de uma agressão policial viralizar, que esse policial seja penalizado, que tenha ali jurisprudência no que a gente tá falando, que exista o Dia Nacional da Batalha de Rima, tá ligado? Várias paradas. Então, tipo, não tem como sair frustrado, tá ligado, mano? Sim, sim. E você, Mamute? Mano, eu acho que a Punca resumiu bem isso daí, tipo, ainda mais sobre a importância de quem a gente coloca lá, tá ligado? De quem a gente elege para essas cadeiras do legislativo, né? Tipo, deputados, vereadores. Que a gente nunca pensa muito nisso na eleição, assim, a gente em geral, né? Estamos muito preocupados em quem vai ser o presidente e a gente esquece que o presidente conseguir fazer diferença, ele tem que ter uma base de aliados ali na Câmara, seja ela, tipo, o presidente com a Câmara dos Deputados, o governador com a Câmara de Deputados Estaduais, ou então o prefeito com a Câmara de Vereadores, né? Então é um alerta também para a gente entender que a gente precisa comprar essa briga na próxima eleição para eleger mais pares nossos para esses lugares, tá ligado? Porque da mesma forma que a gente foi lá e conversou com o pastor Henrique, que é um maluco preto que veio, tipo, de uma visão mais de quebrada, tipo, e tá lá, ele é o frente da frente parlamentar do hip hop, né, no Congresso. A gente conversou também com o Max Abarreta, que é um dos deputados distritais lá do DF, que, mano, é do hip hop, tipo, saca? E a gente precisa ter essas pessoas que entendam o que a gente precisa pra gente, tipo, saber, tipo, e ter aliados para fazer isso acontecer e ajudar a gente a passar essas leis que vão defender os nossos direitos, tá ligado? Da mesma forma que a gente tem aqui em São Paulo, pô, tipo, a Alessi Brandão, a gente tem a bancada feminista do PSOL, né? Tipo, a Paula, que tá até dando uma força pra gente no CPBMC, por aí vai, tá ligado? São pessoas que conhecem a nossa realidade, que já conhecem o nosso movimento e que estão num lugar onde podem nos ajudar e defender o que a gente precisa, tá ligado? Então, a gente entender como que a gente pode, no ano que vem, fazer a diferença na eleição, conscientizando o nosso público, principalmente, na hora de votar para esses cargos que muitas vezes ninguém pensa nisso, né? Tipo, então, é uma visão que a gente pegou bastante lá. E teve também a questão, eu falei do Max Maciel, a gente não conheceu ele nem no Congresso, né? A gente conheceu ele na visita que a gente fez na Casa GOG, que é um projeto social do GOG, lá no DF, lá no Guará 2, tá ligado? Periferia também. É um projeto que ele fez uma casa, literalmente um prédio, onde tem, tipo, cursinho popular, aula de inglês, iniciação musical, tem um estúdio. Mano,
pesado, assim, é uma parada que ele tá fazendo com o esforço dele, procurando algumas ajudas e tudo mais. Já deixo até o convite pro pessoal procurar no Instagram e seguir Casa GOG, tá ligado? Tipo, que é o projeto, procura Casa GOG, Casa GOG, pra ver mais isso aí, porque, tipo, é isso, ele, em algum momento ele também vai precisar pedir uma vaquinha, abrir uma rifa, quem puder, tipo, ser doador e tudo mais, quem tiver uma condição melhor, né, mano, pra dar um apoio. É bom, é um projeto bom pra entender. Só, tipo, abrindo essa introdução, acho que a Punka vai querer falar muito mais sobre a Casa GOG, porque ela tem essa empolgação a mais que eu, tipo, eu achei foda, mas eu ainda tô digerindo tudo isso, porque eu achei muito foda. É um projeto que eu já tinha pensado em algo do tipo, assim, o quanto ia ser legal, e eu ainda estou, tipo, meio sem palavras, até porque, mano, eu sou muito fã do GOG, e, tipo, passar um tempo lá trocando ideia com ele é uma coisa que ainda tá, tipo, reverberando no meu ser, tá ligado? Da hora. E aí, Punka? Meu, é isso, né? Eu cresci ouvindo GOG e ainda escuto GOG. E o GOG ele tem uma voz tão marcante, né? Que eu falo que o GOG numa multidão falando, você conseguiria ouvir e saber que é o GOG, tá ligado? E pra mim o GOG ele é uma representação do hip hop, porque ele representa a velha escola, obviamente, mas ele tá muito engajado com as pautas atuais, né? E é isso que o Mamute falou, é muito verdade. Assim, o projeto dele lá da Casa GOG meu, tem aula até de matemática na prática, tem um podcast, tem vários. Aham. E aí, além de tudo, tem livros, né, espalhados lá. Você vê esse olhar e esse cuidado dele falando, né, que ele faz questão de que seja o melhor material no revestimento da parede, que seja o melhor mão de obra, que seja o melhor azulejo, que seja o melhor tudo, porque as crianças e a comunidade merecem o melhor e que eles têm essa relação entre si, né, de a comunidade ao redor ali também da Casa GOG, assim, tipo, a gente conseguiu enxergar no pouco tempo que a gente ficou lá essa gratidão e esse apoio mútuo, né? Hip hop periferia. E aí você pega um cara que, tipo, pô, 60 anos, né, o GOG tem, que tem, nossa, o triplo basicamente da minha vida, só de movimento cultural, de hip hop na veia, e ver que ele manteve o discurso dele do início de que o hip hop é educação, de que hip hop é impacto social e tudo mais. E hoje, com 60 anos, você vê o fruto absurdo desse trabalho que ele faz. Isso só plantou mais ainda na minha mente, tá ligado? Que é isso, a gente tá mesmo remando contra a maré, né? Porque tem o mainstream que é importante também, mas as pessoas perderam muito nessa questão só da visibilidade, só da rede social, só do espetáculo. E 80% dos MCs atuais, assim, eles têm zero conhecimento sobre impacto social, sobre a importância que eles têm dentro das escolas, sobre como as rimas que eles mandam nas batalhas entra dentro das escolas, porque eu sou educadora e eu levo hip hop nas escolas, né? Então eu tenho aluno desde 8 anos a 17 anos e eles conhecem os MCs, eles repetem as rimas dos MCs e aí faz pensar, né? O que vocês estão falando, né? O que está sendo plantado ali na mente dessa criançada, desses adolescentes que amanhã vão ser os adultos, que amanhã vão estar sendo os eleitores, que vão estar elegendo, né? Então a gente viu uma despolitização absurda na penúltima eleição, né? E aconteceu o que aconteceu. Então a gente entende que é isso, tá na hora da galera acordar um pouco e aprender mais com pessoas como o Gog, né, mano? Que, apesar de tudo, nunca deixou o sentido do hip hop morrer. Então, é isso, eu também tô digerindo, assim, eu chorei de emoção, pra mim foi absurdo, cara, de verdade. Mudou minha vida essa viagem, mano, de verdade mesmo. Show! Que relato forte, hein? Tipo, o olho até brilhou falando. E agora, já pra encerrar o vídeo e tudo mais, tem alguma coisa assim que vocês acham que é importante passar pra galera? Cara, a gente começou uma parada e tá buscando frutos, mas a gente precisa que pra isso todo mundo se ajude e nos ajude, tá ligado? Quando eu falo todo mundo nos ajude, se ajude, que é o seguinte, mano. Muitas vezes você começa uma batalha de rima, você quer falar pelas batalhas de rima e você consegue uma visibilidade e você não pensa no impacto que isso tem, tá ligado? Foi o que a Punka falou, não pensa no impacto social do que você tem. Então, se você é um ator, uma atriz ali, ó, um atuante, uma pessoa atuante da nossa cultura, o mínimo que você tem que fazer é entender o que é a nossa cultura, tá ligado?
As batalhas de rima, por conta do crescimento muito rápido, por conta das redes sociais de vídeo curto que deram uma popularizada gigante, elas se afastaram muito da cultura hip hop. Tipo, muita gente tá fazendo rima e não sabe o que é cultura hip hop, né? A gente fala muito sobre, por exemplo, aquele vídeo do Francisco Espectro, em que ele vai na batalha, se eu não me engano, ele estava no Ana Rosa, ele pergunta os 4 elementos do hip hop. Eu acho que aquele vídeo ele foi enviesado para ter esse debate e rolar clique e views. Ele podia ter perguntado para outras pessoas que saberiam, mas ele soube escolher muito bem quem não saberia, inclusive colocou até algumas pessoas que responderam na zoeira, tá ligado? Tipo, como se fosse uma parada séria. Mas, querendo ou não, isso é um sintoma, assim. Tipo, Tem um fundo aquele de verdade, vídeo... né? Não só um fundo, tá ligado? Eu acho que aquele vídeo ele foi... não acho que tenha tido uma má intenção, mas ele foi pensado justamente para fazer isso, tá ligado? Ele pode ter pego 25 respostas certas e ele colocou só as erradas porque ele queria promover essa discussão, tá ligado? Não acho que tenha sido a melhor forma de promover essa discussão, mas é uma discussão que ela existe e ela é muito importante, tá ligado? Então a gente tem que entender como que a gente faz esse novo movimento, né? Essas novas pessoas que estão chegando, entenderem o que é a cultura hip hop, se aterem aos nossos princípios e também como que a gente faz o pessoal mais velho da cultura hip hop entender que tem que dialogar com a juventude também, mano. Porque não é de hoje que isso acontece, esse embate geracional, tá ligado? A gente mesmo, da minha geração, tinha uma resistência quando começou a explodir, por exemplo, a Batalha do Tanque, começou a chegar a um público muito menor e tudo mais. E até a gente entender que a gente precisava dialogar com esse pessoal, tá ligado? Então, pelo menos em questão de batalha, a gente já dialoga entre gerações. Mas a gente precisa fazer o pessoal novo entender o que é hip hop, dialogar com as antigas gerações do hip hop, até pra aprender mais, mano, e se politizar também, tá ligado? Uhum. Porque é isso, tipo, se a gente tivesse um GOG em cada batalha de rima trocando uma ideia, mano, as coisas iam ser muito melhor, tá ligado? Só que se a gente não pode ter um GOG, a gente pode tentar replicar os princípios que o GOG passa pra gente e tantos outros, né? A gente tá usando o GOG como exemplo porque a gente esteve lá com ele essa semana, pra gente replicar isso na onde a gente tem voz, tá ligado? Então, se você organiza uma batalha, se você é um MC que batalha e tem ali o seu público, vamos pensar melhor no que a gente fala e na qualidade do que a gente fala pra quem assiste a gente, porque tudo que a gente fala impacta as pessoas, mano. Pode ser que a pessoa te escute aqui hoje e isso bata nela de um jeito e ela vai até a esquina e pula na frente de um carro, ou pode ser que você fale um bagulho que vai fazer ela, tipo, descer da varanda e não pular da sacada, tá ligado? Então, tipo, é sempre bom pensar pra onde a gente tá levando o nosso discurso. Show, mano. Bom, quero agradecer vocês dois por ter tirado um tempo aí pra fazer o vídeo comigo, pra gente gravar esse piloto desse projeto, possível novo quadro do Punchline. A gente sempre se coloca aqui numa posição de ponte entre os fãs e os artistas, então algo tão importante para a cena de batalha eu também achei importante a gente conseguir fazer essa ponte para chegar a informação pra galera. Quero agradecer vocês e que vocês dêem um tchauzinho aí pro pessoal. Literalmente, né, Mamute? Satisfação, família. Gratidão aí. É isso, se informem. Vamos se unir. Gratidão mesmo, vocês que estão buscando conhecimento também, esse tipo de conteúdo. No mais, segue lá, mano. Punka_art nas redes sociais. Batalha Estação da Rima, certo? A batalha mais legal organizada pelas minas. É isso, família. Satisfação total, tá mais uma vez aí no canal do Bruno Punch e tal, você achou que eu ia falar outra coisa agora? Tamo junto, família. Vamos lá, ó. Tamo aí em época de regional. Colhe no regional se estiver perto da sua área. A Punka vai batalhar. Estadual, dia 1º de novembro. Colhem com nós, Tendal da Lapa. Sigam @CPBMC, Mamute011, é tudo nosso. É isso, meu irmão. Obrigado, galera. E você de casa aí que fez Pra gente aqui nesse bate-papo, espero que você tenha curtido esse tipo de conteúdo. Vou pedir pra você deixar o seu like, porque é uma forma da gente saber se o conteúdo foi bem-vindo, se você curtiu esse tipo de projeto novo aqui do canal Punchline, tá bom? Fechou? Brigadão, valeu!